Olá, meninas e meninos, eu sou a professora Paula. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marta. Nós somos professoras de História do campus do IFMG em Betim, e hoje a gente vai discutir com vocês um pouquinho sobre as questões do vestibular da Unicamp 2021. Marta vai começar a projetar as questões. Próximos encontros, então, a gente vai abordar com vocês questões fechadas e questões abertas que compõem a prova de vestibular da Unicamp. A gente selecionou o ano de 2021 porque é o mais recente, e à medida que as aulas forem sendo gravadas, a gente vai percorrendo aí o vestibular da Unicamp ao longo do tempo. Combinado? A Marta vai começar a análise sobre a questão 58, eu vou ler para a gente. Pode passar, por favor, Marta. Isso, e daí, Paula, só uma questão para eles ficarem atentos, se vocês forem baixar a prova da Unicamp para acompanhar, essa que nós vamos discutir com vocês agora, 58, é desse modelo de prova, o EG, ela vai estar em todas, mas às vezes se vocês baixarem da internet um outro modelo, aí vai ser uma outra ordem, não vai ser exatamente a 58, tá? Então, só para vocês terem a referência correta. Então, vamos lá, gente. Segundo os historiadores, pela primeira vez, uma potência europeia desenvolveu um projeto planetário que abrangia 4 continentes, a fim de assentar as pretensões universais da monarquia. Para isso, os juristas espanhóis invocaram a noção de extensão geográfica sem precedentes de suas possessões. Com a monarquia católica surgiu a primeira economia mundial e um regime capitalista e comercial intercontinental. É um trecho adaptado de uma obra do Gruzinski. Babel, século XVI. A mundialização e a globalização das línguas. Isso. Então, esse trechinho aqui, né, só para a gente situar um pouco do que ele está falando para a gente, né? Quais são as pistas que ele vai dar para a gente tentar pensar ali de que contexto histórico ele se refere para a gente analisar, né? Sempre que a gente faz uma questão, é importante, já no próprio enunciado, ali, a gente tentar pegar algumas pistas, né, que depois vão nos ajudar a resolver a questão. Então, aqui, nesse momento, ele está falando para a gente de uma potência europeia, então, provavelmente, ele vai estar se referindo ao período ali da União Ibérica, né, entre as coroas portuguesa e espanhola, né, que vai ali do momento de 1580 a 1640, né, porque ele está falando de uma potência europeia, e ele está nos falando desse momento, então, que fica conhecido, né, que a gente chama da expansão marítima, né, da colonização, da ocupação dos continentes das Américas e também da África e da Ásia, tá, gente? É importante a gente entender que esse vai ser o primeiro grande questão para a gente, né, um projeto planetário, porque nos conecta ali por meio dessas navegações, tanto as Américas, quanto a África, a Europa, a Ásia, né? Então, é um projeto planetário, né, de comercialização. Então, ele vai ter uma perspectiva de ocupação, de colonização, mas principalmente motivado por questões comerciais, e que esse é um primeiro movimento, né? Posteriormente, lá no século XIX, a gente vai ter uma segunda onda de ocupações, que daí fica conhecida como imperialismo, mas esse é um primeiro momento, tá? Onde, de uma maneira sistemática, vai se organizar ali a conexão desses países europeus com as Américas e com o restante do mundo, tá bom? E ele nos dá uma outra pista do que ele vai querer trabalhar na questão, por meio desse trechinho, porque ele nos fala aqui, né, de uma organização centralizada nessas monarquias, né, então, uma organização que vai legitimar e buscar defender ali essa expansão territorial, porque eram empreendimentos que dependiam ali tanto de uma organização, de uma estrutura para administrar, né, após as ocupações, e também porque tinha um investimento necessário ali de capital para as navegações, tá? E que isso é legitimado por meio dessas ideias da expansão do catolicismo. Porque se a gente lembrar, o próprio fortalecimento das monarquias, tanto espanhola quanto portuguesa, ele se dá ali no finalzinho, no período que vai ficar conhecido como o período da Reconquista, né? Da Reconquista Católica, da expulsão dos árabes. Então, a gente já tem ali uma organização missionária
que depois vai ser utilizada, uma organização missionária católica que se forma nesse momento e que vai ser utilizada depois como uma justificativa também para esse grande projeto de ocupação e de colonização, tá bom? Você lê para mim as alternativas, Paula, que daí a gente vai discutindo agora elas, e conforme a gente for discutindo as alternativas, a gente vai trabalhando um pouco mais os conteúdos. Vamos lá, Marta. Então, com base no texto do historiador Sérgio Buzinski sobre as monarquias católicas, assinale a alternativa correta. Letra A. A noção de monarquia católica inclui Portugal, Espanha e Inglaterra, que colocaram em marcha um processo de expansão marítima planetário, calcado no trabalho assalariado dos indígenas. Isso. Essa alternativa, não dá para a gente considerar ela correta, porque quando a gente fala em monarquias católicas nesse momento, a gente está falando ali da Península Ibérica, de Portugal e da Espanha, né? Então, a Inglaterra, ela é protestante. A gente vai estar ali nesse mesmo momento acontecendo as reformas protestantes também, então a Inglaterra não pode ser colocada dentro desse grupo das monarquias católicas. Então, isso é o que está errado nessa alternativa. O restante até estaria correto, porque realmente a gente vai ter ali e também não é um trabalho assalariado, gente. Desculpa, eu achei que era um trabalho compulsório. A alternativa nos fala em trabalho assalariado. A outra base dessa colonização é o trabalho compulsório. Primeiro das populações indígenas e depois do tráfico, né, da organização do tráfico atlântico e africano, tá bom? Então, não é trabalho assalariado, é um trabalho compulsório nesse momento. Então, essa alternativa está bastante errada. Letra B. O projeto planetário da monarquia católica calcava-se na memória do Império Romano, sendo que Roma ambicionou estabelecer seu aparato burocrático ágil e repressivo nos 4 continentes. Isso, gente. Essa alternativa também vai estar errada, porque quando a gente fala nesse projeto planetário, que envolve ali todo o globo, né, gente, é pela primeira vez se vai ter essa noção da organização, da disposição de todos os territórios, né, de todos os continentes, por meio dessas navegações. Então, por meio das tentativas de se chegar, de se contornar, né, se vai ter essa noção da organização do globo. Então, esse projeto, ele é a primeira vez que acontece, a gente não pode falar isso para o Império Romano, tá bom? Então, essa alternativa também está equivocada. Letra C. O projeto planetário da monarquia católica fundava-se em um corpo jurídico criado com argumentos teológicos, em uma burocracia exercida à distância e no trabalho compulsório. Isso, essa vai ser a alternativa correta, tá, gente? Porque a própria questão já nos fala dessa organização, né, jurídico ali, que ele quer trazer essa ideia para a gente dos tratados que vão ser assinados, né, do Tratado de Tordesilhas, que vão legitimar essa disposição ali das terras, primeiro entre Portugal e a Espanha. A gente sabe que a questão não vai abordar isso, mas a gente sabe que vão ter outras nações que vão também participar desses movimentos, né, a Holanda, a Inglaterra, a França. Então a gente tem outras nações, mas se vai organizar esse aparato jurídico para tentar legitimar a ocupação desses territórios sob uma justificativa, que é essa justificativa da expansão da fé cristã, da conversão, né, dos indígenas para a fé católica, tá bom? Então, essa alternativa, ela está correta. E essa organização que eu comentei com vocês ali no comecinho da nossa conversa, que é de administrar de longe. Então, Portugal e a Espanha, nesse momento da União Ibérica, a Espanha, eles têm uma estrutura que permite conseguir controlar a distância, né? Não vai ser abordado nessa questão, a gente poderia questionar os limites desse controle, mas tem, sim, formas de controle, de organização que são administrados à distância, tá bom? Vamos ver a última alternativa. Isso, letra D. A monarquia católica expandiu seu projeto comercial baseado em estamentos feudais nos moldes das capitanias hereditárias implementadas na América, na África e na Ásia. Isso, gente. O que vai estar errado nessa alternativa? Não vai ser em todos esses territórios que se vai usar os moldes das capitanias hereditárias. A gente sabe que na África e na Ásia, nesse momento, são muito mais feitorias, né? Se fica no litoral e se estabelece relações comerciais com as lideranças locais. Você tem impérios ali que vão ter uma resistência maior, digamos assim, a essas ocupações. Então, se estabelece relações comerciais a partir
de feitorias que são estabelecidas principalmente no litoral. Então, essa alternativa está errada por isso. Esse modelo das capitanias hereditárias, ele vai ser usado aqui nas Américas, mas não na África e na Ásia, tá bom? Então, gente, vamos só retomar aqui para a gente fechar essa questão. O que ela está acionando para a gente? Eu acho que não era uma questão muito difícil, né, gente? Quando a gente lê a alternativa, a gente consegue identificar que ele está falando desse momento, do que a gente chama das grandes navegações, da expansão marítimo-comercial europeia, ele deixa claro ali que ele está falando de Portugal e da Espanha, quando ele nos fala das monarquias católicas, e o que ele vai cobrar da gente não é aquela ideia de o que vai causar esse pioneirismo português, esse pioneirismo espanhol, o que motiva as navegações, que a gente poderia falar ali da questão comercial, mercantilista, né, tentar se buscar encontrar ali metais preciosos, várias questões, mas não é isso que ele vai estar cobrando para a gente. O que ele vai estar cobrando nessa questão é como que eles vão organizar essa conquista, ou seja, como que eles vão organizar essa dominação nesses territórios. E daí ele vai estar falando que isso acontece por meio de uma organização jurídico-administrativa desses tratados, que isso acontece por meio da exploração do trabalho, né, que ele nos fala errado, mas ele, ao falar do assalariado, ele nos faz pensar que não é assalariado, né, que é esse trabalho compulsório, e dessa questão da expansão da fé católica, tá bom? Então, para essa questão é isso, a gente vai deixar para vocês também um comentário dessa questão. Um abraço, até a próxima. Até mais, pessoal.